É bom ter você aqui conosco, uma alegria muito grande, você que está nos visitando, e você que é membro da igreja, porque nesse período de pandemia, existe um número específico de participantes aqui na igreja. Então você que está aqui, pode se sentir privilegiado, né? Porque o seu nomezinho dado lá é um sinal de que, além de você ter o interesse de estar na igreja, lógico, um desejo de estar na igreja, existe um número limitado de pessoas para estar aqui. Então é um presente para nós estarmos na casa de Deus. Eu quero que você comigo se alegre com Deus, que é o Deus da nossa salvação. Nós vamos ler Levítico 19, versículo de 1 a 2. Levítico 19, versículos de 1 a 2. É o tema principal do livro de Levítico. E eu separei hoje, queridos, uma mensagem que fala sobre adoração e culto a Deus. Nós já falamos sobre Levítico anteriormente, e hoje nós vamos falar sobre adoração e culto a Deus. Eu gostaria que você comigo acompanhasse a leitura da palavra. Levítico 19, dos versículos de 1 a 2. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sois santo. Vamos ler de novo? Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Queridos, existe um princípio básico, aprenda isso. Escola dominical é para aprender. Se você já sabe, lembre disso. Existe um princípio básico de interpretação da Bíblia, que diz que você não pode interpretar um versículo ou um capítulo que seja, sem interpretar todo o seu contexto. O contexto é importante para aquele determinado versículo. E existem dois tipos de contexto. Existe o referencial atual, aquele referencial que é o texto, o versículo, em relação ao momento que ele foi escrito, o histórico desse título, desse texto, ou desse versículo, exatamente no momento em que ele foi escrito. É importante saber em que momento, em que situação, historicamente, aquele versículo que você está lendo, ele foi escrito. E de outra forma também, nós temos que comparar esse versículo com o restante da Bíblia, porque a Bíblia ela está diretamente interligada com seus capítulos e versículos. Então, o que diz lá no Antigo Testamento tem vínculo com o Novo Testamento. As informações elas são bem estabelecidas, porque Deus tem um plano de salvação para o seu povo, para os seus filhos. Então, isso está muito bem estabelecido. Então, não podemos, de forma alguma, ler um versículo isolado, sem contexto algum, e pegar aquele versículo e tomar para a nossa vida. Eu vejo muitas pessoas, queridos, pegando aquela caixinha de promessas, fechando os olhos e tirando o versículo para ler. Vamos ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Pega ali, pega aquele textinho e lê. É bom ler? É bom ler. É melhor do que você ler outras coisas. É bom ler. Mas tem que ter cuidado na leitura. Se você ler e depois pesquisar a respeito daquele versículo, de grande virtude será. Agora, se você ler e simplesmente parar naquela informação, você pode ser induzido ao erro. Por quê? Porque o meu pensamento me leva a entender aquelas palavras que estão ali. E de repente aquelas palavras que estão ali, elas foram escritas no nosso português, porque a Bíblia no seu original está no grego e hebraico, mas aquelas palavras ali, elas não estão fora do contexto, estão dentro do contexto. Mas o que elas têm a dizer para a minha vida e para a sua vida, a gente tem que olhar o contexto histórico do versículo, para saber o que o povo estava vivendo e qual é a mensagem de Deus em relação ao restante da Bíblia. Precisamos ter esse cuidado todo especial, né? Ou seja, nós temos um olhar mais particular para o versículo, a qualquer momento podemos fazer isso, mas precisamos ter um olhar diferenciado para todo o contexto desse versículo, né? E em um olhar mais aprofundado para a época, eu quero convidar você a ler comigo Êxodo 25, versículo. Pediu ao povo que construísse um santuário, um tabernáculo. Êxodo 25, versículo 8. Ele diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus falando. E me farão um santuário para que eu, Deus, possa habitar no meio deles. Para que serviu o tabernáculo?
Para que serviu o tabernáculo? Nós estamos falando do contexto da época. Para que serviu o tabernáculo? Quando Deus solicitou para que construísse o tabernáculo, o que o final do versículo diz? Para que eu possa habitar no meio deles. Então o tabernáculo é para que a presença de Deus se efetivasse no meio do seu povo, para que o povo tivesse um local para a adoração a Deus. E qual que é o sentido dessa época? Para que serve o tabernáculo? Automaticamente, para que o povo se encontrasse com Deus e para que Deus pudesse manifestar para o seu povo. E isso num contexto da época. O tabernáculo era um templo construído. Agora, para que serve, irmãos e irmãs, o tabernáculo nos dias de hoje, historicamente falando, observando o contexto bíblico, lá de Êxodo para cá, até os dias de hoje, circulando toda a Bíblia e até o presente momento? Para que serve o tabernáculo no dia de hoje? Para que serve o templo da igreja? Para nós hoje, que estamos no ano de 2020, exatamente no dia 18 do mês 10, do mês de outubro, nada mudou em relação ao versículo que foi escrito há anos e anos atrás, há séculos atrás, para os dias de hoje. Porque Deus, o nosso bom Deus, continua se estabelecendo neste lugar. Deus escolheu este lugar, o templo, hoje o tabernáculo, para que Ele pudesse manifestar para o seu povo, para que o seu povo pudesse ter um acesso a Deus. Então o princípio é o mesmo, nos dias de hoje nada mudou. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O texto me diz que Deus escolheu o tabernáculo, ou pediu para que construísse o tabernáculo, para que Ele pudesse manifestar ao todo. O desejo de Deus é que Ele fosse conhecido, adorado dentro do tabernáculo, e automaticamente também para que o povo pudesse conhecer esse Deus, e para que esse Deus pudesse então se manifestar para o seu povo. Agora observem comigo uma coisa. Deus está aqui me dizendo nesse texto, diz para mim e para você, que Ele quer ser adorado. E através da nossa adoração, Ele abençoa o seu povo. Agora preste atenção numa coisa. Nós estamos falando de um contexto histórico, em que Deus, há séculos atrás, pediu para que seu povo pudesse conhecê-lo. E para que Ele tivesse a liberdade também de chegar ao coração do seu povo e se manifestar. Agora, nos dias de hoje, o que nós estamos vendo por aí afora? São igrejas escuras, completamente pretas, com a iluminação, uma névoa de luz ali, um jogo de luzes, às vezes verde, às vezes azul, às vezes vermelho. Nós estamos vendo ali instrumentos musicais sendo tocados como rock, igrejas fazendo seus templos grandes festivais, pessoas pulando, gritando, saltitando, que estão adorando a Deus. Estamos vendo pessoas tomando o púlpito à frente da igreja, de qualquer modo, fazendo com que, às vezes, parece mais uma animação, um animador de palco, do que propriamente dito, uma pessoa que vai levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Queridos, eu não tenho autoridade, pelo menos na minha humildade de palavra, para falar com vocês que isso está errado. Eu só quero lembrar a vocês, aonde está nisso a adoração a Deus? Aonde está Deus? Na adoração. Porque se eu faço do templo um lugar que me faz bem, se eu faço do templo um lugar que me agrada, aonde está a adoração a Deus? Para que o templo foi construído? Para que o tabernáculo foi construído? Deus precisa de um vínculo comigo e com você. A partir do momento que eu estabeleço, ou que alguém estabelece um vínculo de si para si próprio, aonde está Deus na adoração? Eu tenho observado por aí alguns cultos nos lares, algumas determinadas, vamos falar de denominações, em que as casas ficam todas no escuro. E pessoas clamando a Deus em voz alta, clamando desesperadamente em voz alta, chega a gritar. Gritam, clamam a Deus, e a gente passa do lado de fora e vê uma luzinha lá no fundo, azulzinha. Algo iluminando alguma coisa, lá no fundo. Estão cantando, e dizendo que estão adorando a Deus. Eu pergunto para vocês, as novas músicas, a nova modalidade que estamos vivendo, para a nova juventude, são músicas
que tem um contexto de palavras extremamente pequenos, mas são refrãos que se repetem demasiadamente, chegam a ser cansativos. Eu tenho um funcionário, por exemplo, que eu tenho que pedir a ele para baixar o volume do celular, porque ele fica ouvindo aquela música o dia inteiro, e aquilo repete, como se o nosso Deus fosse um Deus surdo, que dependesse do meu grito, do meu empenho ali em dar a minha maior postura em termos de pulmão, repetidas vezes para que Deus me ouvisse. Aonde está Deus, querido, na minha adoração? Aonde está Deus na sua adoração? Aonde foi parar o caminho do aprendizado? Onde foi parar a sua vida, a minha vida, em adoração a Deus? E nós vamos nos acostumando com este século, fazendo com que a nossa vida esteja condizente, porque quando nós não somos contra, não fazemos nada para evitar, nós estamos sendo a favor. Nós precisamos, na nossa casa, no nosso lar, ensinar para os nossos filhos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é íntegro. É por isso, queridos, que as igrejas históricas, as igrejas tradicionais, ditas tradicionais, as igrejas que pegam a Bíblia para abrir e ler a palavra de Deus, essas igrejas nos dias de hoje, têm muitos membros sim, mas elas não estão lotadas, porque são igrejas que advertem a minha vida, a sua vida, para a adoração, para um comportamento sadio perante a Deus, um comportamento que me leva à adoração a Deus, um comportamento que leva à transformação de vida, e não simplesmente uma adoração que eu acho que está sendo chegado. É por isso que eu falo para vocês, eu não tenho autoridade para falar que essas coisas estão erradas, porque eu não sei o plano de Deus lá na frente, qual será. Mas a minha única pergunta para vocês, e para essas pessoas que têm pintado igrejas de preto, você já chega na igreja, o muro da igreja é negro, escuro, e lá dentro são luzes, guitarras, solos escandalosos e etc. Onde está Deus, querido, na adoração? A Bíblia diz que Deus se manifesta de duas formas. Ele pode se manifestar na tempestade, sim, em ventos fortes, em maré alta. Deus pode se manifestar, sim, nessas situações. Mas a Bíblia também diz que Deus, quando fala para a minha vida e para a sua vida, Ele fala no cicio da noite, Ele fala no silêncio da madrugada. Agora, que conforto é? Às 7 horas da noite, eu estou gritando, alguém está gritando, repetidas vezes o refrão de uma música para adorar a Deus. Mas não tem coragem de levantar às 2:30 da manhã, para adorar a Deus através da sua oração, para ouvir o que Deus tem para falar na sua vida. Não coloca o seu joelho no chão para adorar. Não fica no silêncio do seu quarto, adorando a Deus, para que Deus possa falar ao seu coração. Porque quando olhamos, o estereótipo está tudo maravilhoso. O estereótipo está tudo indo muito bem. O estereótipo é um estereótipo de adorador. Quando a gente vê pessoas cantando na rua, imaginando, poxa, aquela pessoa evangélica está cantando um hino. Mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. E há alguns casos mais sérios que no Novo Testamento a Bíblia chama de sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Estão bonitinhos por fora, todos ornamentados, bem vestidos, penteados, perfumados. Para as mulheres, aí unhas prontas, maquiadas. Para os homens, um gel no cabelo é suficiente, um desodorante embaixo do braço. Mas a Bíblia chama de sepulcro caiado. Bonitinhos por fora, arrumadinhos por fora, mas o conteúdo interior é um conteúdo que não agrada a Deus. Queridos, onde está Deus na sua adoração? Onde está Deus na sua adoração? Queridos, o contexto não mudou. Deus está presente aqui dentro da igreja. Deus está presente hoje aqui dentro do templo. Deus sempre está presente. Deus está presente. Esse templo foi construído. O seu templo em casa, onde você congrega, você que está nos ouvindo, ele foi construído para adoração a Deus. Agora, o princípio também é o mesmo. Nós viemos à igreja para poder adorar a esse Deus, para viver uma vida de comunhão com esse Deus. Sabendo que Deus está aqui, a minha alegria de vir à igreja é uma alegria renovada. Eu sabendo que é domingo que eu vou para a igreja, eu tenho que abrir um sorriso, acordar de manhã cantando e pensar, Deus, eu vou à igreja porque eu quero encontrar o Senhor lá, porque eu sei que o Senhor vai falar comigo. O princípio é o mesmo. A adoração a Deus é a mesma. Deus se faz presente aqui. E o que Deus quer, querido? Deus quer ser adorado. Deus quer ser encontrado aqui na igreja, porque esse Deus quer se manifestar ao seu povo. E esse povo quer também, deseja encontrar-se com esse Deus. Por isso que nós estamos na igreja. Não existe outro motivo para estarmos na igreja. Porque estar sentado num banco
Ao invés de estar em casa, de frente para uma televisão, eu digo extra-pandemia, agora na pandemia em particular, existem idades, existem pessoas que precisam estar em casa, irmãos, nós respeitamos isso, mas eu digo em momentos normais, o desejo de estar na igreja tem que ser aquilo que aflora o meu coração, o seu coração. O desejo de estar na igreja tem que ser aquilo que brota dentro de mim, dentro de você. Porque Deus, Ele quer ser adorado. Deus quer ser adorado. Porque Deus quer habitar no meio de nós. Então, devemos ter esse desejo de estar na igreja. Desejar estar em casa, aprender a palavra de Deus, não é certo. Porque não aprendemos a palavra de Deus corretamente. Porque Deus está na nossa casa, está na nossa casa. Deus está no nosso trabalho, está no nosso trabalho. Deus está no supermercado, quando você está fazendo compra, Deus está lá no supermercado. Mas Deus, no templo, Ele se manifesta de forma diferente. Porque aqui no templo, nós estamos concentrados para receber aquilo que Deus tem para o nosso coração. O nosso comportamento, a nossa receptividade, ela se torna diferente. Porque eu estou aqui sabendo que Deus está aqui. E quando eu venho para a igreja, é uma alegria muito grande. Quando eu venho para a igreja para louvar, para engrandecer e para agradecer a Deus, é uma alegria muito grande. Porque eu sei que Deus está aqui, queridos. Quantas vezes já houve casos de que eu não queria que o culto terminasse? Porque a semana ela é tão conturbada, a semana é tão cheia de complicadores, tão cheia de problemas a serem resolvidos, tão cheia de situações em que a gente precisa colocar um basta. E quando estamos na igreja, a gente esquece daquilo tudo, porque Deus está presente. Mas é interessante como a igreja, estar na igreja, ela renova o nosso coração e renova a nossa vida. Para aqueles que não podem, que estão acamados, para aqueles que estão em casa impossibilitados, Deus entende o seu coração. Para aqueles idosos que não conseguem se locomover, para aquelas pessoas agora que estão na pandemia, que não podem se dirigir à igreja, Deus entende muito bem. Deus entende. E esse mesmo Deus está com todos vocês aí. Mas a minha palavra é para aqueles irmãos que podem estar na igreja. Aqueles irmãos que ainda não deram o seu nome para estar na igreja. Aqueles irmãos que ainda não vieram para a igreja, para adorar a Deus aqui. Que desde que foi liberado, estar sentado dentro da igreja com um número reduzido, com os lugares marcados. Mas você pode vir, dê o seu nome ao pastor, que você vai vir à igreja. Eu digo para você, que oportunidade que você está perdendo de falar com Deus, de fazer com que Deus atenda ao seu coração, para que Deus se torne conhecido e você se torne uma pessoa também que clama a Deus e que conheça esse Deus. Irmãos, cuidado com isso, muito cuidado com isso. Quando Moisés falou, através de Deus, ali que Deus queria que construísse esse tabernáculo, o povo começa a construir esse tabernáculo na liderança de Moisés. E depois dessa construção, eles fizeram exatamente aquilo que Deus pediu que eles fizessem, né? E agora, depois desse tabernáculo construído, lá na época de Moisés, Deus fala para Moisés que agora ele precisa registrar ao povo como eles poderiam se comportar na presença de Deus. Veja que não é só estar no tabernáculo, não é só estar na igreja, não é só estar aqui. Tem que ter um comportamento. E Deus disse para Moisés, lá atrás, Moisés, agora você vai informar para o meu povo como que eles devem se comportar dentro do tabernáculo. Como que a vida deles tem que ser daqui para frente. Irmãos queridos, há duas coisas importantes aí nessa minha palavra, né? Primeiro é que Deus quer habitar, Deus quer agir, Deus quer abençoar. E nunca duvide disso. Deus quer fazer isso sempre. Porém, há um outro lado. Deus estabelece meios para que eu e você possamos se achegar nele para adorá-lo. Deus estabelece meios muito claros para que eu e você sejamos abençoados. Por isso, eu não posso me aproximar de Deus de qualquer maneira. Eu não posso simplesmente chegar a Deus, cheguei aqui, qual é? Não é bem assim que funciona, queridos. A Bíblia me recomenda ter uma postura diferente, ter um comportamento diferente, quando eu estou na presença de Deus. Não podemos buscar de qualquer jeito a palavra de Deus, nem buscar a Deus. Não podemos orar de qualquer jeito. Não podemos cantar de qualquer jeito. Nem estudar a palavra de qualquer jeito. Não se estuda a palavra de Deus de qualquer jeito. Porque nós podemos nos induzir ao erro de pensar alguma coisa que não está no contexto. E aí você acaba se desviando um pouquinho a sua atenção por um caminho que de repente não é o caminho correto. Deus pode falar ao seu coração muito bem, eu creio nisso, irmãos. Mas você que tem uma maturidade, você que já está há anos na igreja, você que não depende mais de tomar o leite
para se alimentar. Você que agora, como diz o apóstolo Paulo, já começa a comer alimento sólido, já tem maturidade o suficiente. Você precisa buscar esse Deus com convicção, né? Eu não posso me aproximar de Deus de qualquer maneira. Deus estabelece meios e regras para ser adorado. E é errado, queridos, que todos os caminhos levam a Deus. É errado. O caminho que leva a Deus é o caminho da adoração. Se a sua adoração chega ao altar de Deus, você está conectado com Deus. Se você estiver na igreja, ou estiver em casa, ou em outro lugar, que a sua adoração não está conectada com Deus, de que valerá? Eu não estou dizendo para você não adorar, não cantar, não louvar, não orar. Não é isso. Você precisa fazer isso. Mas busque a Deus para que a sua oração, para que o seu cântico, para que a sua adoração chegue ao altar de Deus. Chegue ao altar de Deus. Há quanto tempo, queridos, você canta durante o dia para adorar a Deus? Nós cantamos músicas para adorar a Deus. Nós cantamos. Que bom é se lembrar de um cântico e cantar. Mas que bom falar assim: Senhor, no primeiro momento que você acordar, na sua oração, falar assim: Senhor, qual é a música hoje? Qual é o cântico hoje que eu posso cantar que vai agradar o teu coração? Me fala uma música, Senhor, para que eu possa cantá-la, para que o Senhor possa receber a minha adoração. Olha só, queridos, que coisa incrível. Que satisfação é para Deus saber que o seu filho está querendo adorá-lo e que ele está buscando meios e recursos para que essa adoração seja realmente efetivada, para que essa adoração na íntegra seja o altar do Senhor. Deus quer que eu adore, Deus quer que eu o louve. E o livro de Levítico é um manual que Deus demonstra mais um pouco daquilo como eu posso estar adorando a Deus. É por isso que nós lemos o capítulo, o versículo, texto básico, que fala sobre a adoração a Deus, como eu devo me comportar em termos de santidade diante de Deus. No dia 27/9, há exatamente 3 semanas atrás, nós estivemos falando sobre Levítico, e entendemos que para conhecer o livro de Levítico, né, bem como as suas atribuições, teremos que começar em Êxodo. Então, para você entender o capítulo de Levítico, todo o livro de Levítico, você precisa estar antenado, ciente do que trata-se o livro de Êxodo. Porque o livro de Levítico ele está dentro do livro de Êxodo. É como se eu pegasse as folhas do livro de Levítico e as colocasse a partir do capítulo 25 de Êxodo, até o versículo 40, que é o capítulo 40. É como se eu pegasse o livro de Levítico e colocasse ele dentro do livro de Êxodo, exatamente do capítulo 25 até o capítulo 40. Ali está dizendo exatamente as coisas que Deus iria fazer. E o livro de Levítico é a conclusão daquilo que Deus desejou para o seu povo. Ou seja, aquilo que Deus desejou, o livro de Levítico ele detalha as suas normas, as suas regras, as suas leis. Então, às vezes, já foram estabelecidas lá no capítulo 25, mais ou menos, do livro de Êxodo. E daí para frente, começam a falar. E o livro de Levítico, ele é o detalhamento de todas essas leis. Então, nós precisamos dessa atenção. Queridos, eu tenho também uma observação a fazer muito rapidamente. Você que é crente no Senhor Jesus, você que já tem uma convivência com a palavra de Deus, você que já tem certeza da sua salvação, você precisa conhecer a sua história. Você precisa conhecer os livros da Bíblia em saber, conhecer o que cada livro tem a dizer para a nossa vida. Os livros estão interligados. O que Gênesis diz está interligado com Êxodo, o que Êxodo diz está em Levítico, Números, Deuteronômio e assim por diante. Você precisa entender o que está dizendo momentaneamente, o que está dizendo na Bíblia e no contexto geral. Você precisa entender isso. Para a sua maturidade cristã, você precisa entender. Então, a sua história de vida, a minha história de vida, ela está no contexto histórico. Por isso, a gente precisa ficar antenado aí. E Deus disse lá nos 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, que, como nós já aprendemos, os 10 mandamentos estão sintetizados no livro de Êxodo. Né? Agora, no livro de Levítico, ele está mais detalhado. Começa a se abrir, então, para cada detalhe. É por isso que eu digo isso para vocês, que Levítico ele se torna uma leitura cansativa. Porque é muita norma, muita regra, muito estabelecimento de leis. Mas tem muita coisa. É uma regrinha para cada coisa. Que eu não vou ficar falando aqui porque não convém agora, mas é uma regra para cada coisa. Então você começa a ler e você começa a perceber que a cabeça vai dando meio que um nó. Mas se você não tiver um contexto histórico ali a respeito do que está escrito, você vai se perder. Então primeiro leia Êxodo 25 a 40, para depois começar a ler então o livro de Levítico. Você precisa ler o livro de Levítico,
Mas antes leia Êxodo 25 e 40. Né? Deus mesmo mandamentos para o seu povo. Deus falou para o seu povo 10 mandamentos. Eu quero lembrar os irmãos, para que servem os 10 mandamentos? Quem lembra aí? Para que servem os 10 mandamentos? Basicamente, queridos, é para que o povo aprenda a viver com o povo pagão. Quando o povo herdasse a terra prometida, eles não saberiam como se comportar, porque lá encontrariam um outro povo também, mas com outro tipo de cultura, um outro tipo de vestimenta, um outro tipo de palavra, outro tipo de condição verbal, né? Um outro tipo de comportamento. Tinham também adoração, mas não a Deus, tinha adoração a outros deuses, faziam também holocaustos, faziam também sacrifícios, mas não tinha nada a ver com a adoração a Deus. Era um povo pagão, é um povo que estava perdido. O que Deus fala para o seu povo? Meu povo, vocês vão aprender a como se comportar quando vocês estiverem nesta terra nova que eu vos darei, para quando vocês acordarem pela manhã, abrirem suas janelas e contemplarem um novo mundo, uma nova cultura, um novo povo, vocês consigam saber se comportar como deveriam. E aí o que Deus faz? Pega os 10 mandamentos, pede para Moisés escrever os 10 mandamentos e os dá para o seu povo. E depois dos 10 mandamentos, o livro de Levítico detalha esses 10 mandamentos. O que acontece então? O livro de Levítico ele se torna um pouquinho chato para ler, porque só tem leis e instruções. Mas nós precisamos ler, né, o livro de Levítico, sim, porque faz parte do nosso crescimento espiritual. Lá no capítulo 20 de Êxodo, o povo lá no deserto, Deus dá para o povo os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos é para que Deus fosse conhecido pelo povo, para que o povo conhecesse a Deus e para que o povo soubesse como servir a Deus. E eu acho muito interessante, queridos, que só são 10 mandamentos. A lista de Deus só são 10 mandamentos. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? São somente 10 mandamentos. Só que para nós, olhando assim, 10 mandamentos. Mas quando chega no livro de Levítico, nós somos surpreendidos, porque os detalhamentos são muito grandes, são inúmeros. E se nós pegarmos 10 mandamentos e os detalharmos nos nossos dias de hoje, como deveríamos nos comportar, a nossa lista seria muito grande. Haja livros e livros, páginas e páginas, para serem escritas a respeito como deveria ser a nossa conduta nos dias de hoje. Né? Levítico 1, versículo 1, leia comigo, por favor. Olha só que interessante, uma observação aí. Levítico 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação. O que é tenda da congregação? Tenda da congregação são os irmãos reunidos. São os irmãos reunidos. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação. Moisés estava reunido com o povo. Então Deus chamou Moisés e lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Veja bem, queridos, Deus chama Moisés, que estava reunido com seu povo, e ele diz assim, fala aos filhos de Israel. Por que Deus chamou Moisés? E disse assim, fala aos filhos de Israel. Aqui está dizendo para mim e para você que isso não é uma invenção de alguém. Isso não é uma escrita, uma palavra que alguém resolveu fazê-la. Aqui está dizendo para mim que é uma ordem de Deus. Essa palavra é a palavra de Deus. Deus, o próprio Deus, chamou a Moisés e fala: Moisés, venha cá, eu vou te dar algumas instruções daqui para frente, você vai falar com o seu povo. Este versículo me garante, queridos, que esta palavra que está aqui foi uma palavra indicada por Deus. É uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, foi para o contexto histórico da vida de um povo que estava lá, e hoje atende a minha vida e a sua vida, porque Deus falou. Foi Deus quem se expressou para Moisés. Moisés foi um condutor da palavra de Deus, foi um elo de ligação que Deus tinha com o seu povo. Mas quem deu a palavra foi Deus, o Todo-Poderoso. Eu gosto muito desse termo, o grande eu sou. Eu acho lindo demais, uma referência a Deus como o grande eu sou. Isso me diz que esse texto, o contexto bíblico, não é de criação humana, longe disso. Foi homens inspirados por Deus que escreveram a palavra de Deus. Aqui nesse momento, como Moisés estava vivendo
estava com o povo na tenda da congregação, é importante você lembrar que a partir daquele momento, Moisés estava vivendo com o povo na tenda da congregação, estavam reunidos. Naquele momento, já estava se estabelecendo, queridos, a igreja do Senhor. Naquele ajuntamento de pessoas, naquela reunião de pessoas, denominada tenda da congregação. Preste atenção nisso. Naquele momento, Deus já estava dando os primeiros princípios, inícios de uma reunião solene, um agrupamento de pessoas. Naquele momento, nós podemos dizer que Deus já estava no seu coração, formando ali a sua igreja. Que interessante, né? Por isso que precisamos estudar a palavra de Deus. Levítico me ensina muito, querido, sobre a vinda de Jesus, sobre o contexto bíblico que precisa ser guardado no nosso coração. Você vai ler depois o livro de Levítico e vai entender que muitas coisas estão relacionadas à vinda de Jesus. Qual é o foco do livro em relação aos nossos dias atuais? Qual é o foco do livro de Levítico em relação a hoje? Se o livro fala da base da comunhão nossa com Deus, o sacrifício de Jesus está dentro do livro de Levítico, porque o derramamento de sangue, o perdão de pecados, está todo interligado à vinda de Jesus. Outros temas também, em contexto, são ligados à vinda de Jesus. Então, nós devemos entender que o sacrifício de Jesus, né, foi válido e imprescindível para a nossa sobrevivência. E sem Jesus no nosso coração, sem o sacrifício de Jesus, nós não teríamos comunhão com Deus. Porque é Jesus que faz esse elo de ligação entre nós com Deus. Uma vez que nós estamos em comunhão com Deus, como nós podemos viver? É por isso que Deus se preocupou tanto em nos dar os 10 mandamentos, para que soubéssemos como viver e ter uma vida de adoração diante dEle. Né? Façam isso, façam aquilo, porque eu sou santo. Nós vemos o capítulo 19 de Levítico, façam isso ou façam aquilo, porque eu sou santo. Deus quer de nós santidade, queridos. Precisamos de nós santidade. Esse contexto histórico, esse raciocínio de pensamento, é o mesmo raciocínio que você vai levar para os livros depois de Levítico, que são Números e Deuteronômio. Esses livros compõem os 5 livros da lei, que foram escritos por Moisés. Nós entendemos que Levítico foi escrito por Moisés, porque várias vezes, mais de 30 vezes, Deus pega Moisés e fala: Moisés, fala ao seu povo. Deus disse a Moisés: fala ao povo. Então isso nos dá a entender que esses 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, para abençoar a minha vida e a sua vida. Eu quero encerrar, irmãos, queridos, nesta manhã, dizendo que, lá em Deuteronômio 28, 1 a 4, queria que você lesse comigo, por favor. Às vezes fica um pouco corrido, queridos, a explanação da palavra, em termos de estudo, porque o nosso tempo é muito curto, a gente precisa respeitar também o tempo. Mas pelo menos a gente sai daqui edificado com algumas informações muito importantes para a minha vida e para a sua vida, né? 28. Eu queria que você lesse comigo aí, depois de tudo que nós falamos sobre a adoração a Deus, tudo que foi visto e ouvido, e você raciocinou no seu coração, tanto você que está aqui na igreja, como você que está em casa. Deuteronômio 28, ele fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Queridos, preste atenção nisso. O quanto nós temos a ganhar obedecendo a Deus. Quanto nós temos a ganhar. Deuteronômio 28. Eu vou ler alguns versículos aqui. De repente até o 10. O 11. Vamos ler aqui. Bênçãos decorrentes da obediência. Preste atenção na sua leitura. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares,
e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Eu vou repetir esse versículo. O Senhor te constituirá para si em povo santo. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra, que és chamado pelo nome do Senhor, terão medo de ti. Porque o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor Deus, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Queridos, a palavra de Deus, ela está falando sobre uma prosperidade, mas uma prosperidade espiritual, uma prosperidade da palavra de Deus. Aqui diz que nós podemos sim ter os nossos bens, ter o nosso patrimônio, ter a nossa vida diante do Senhor. Mas nós precisamos estar cientes de que a minha adoração tem que ser uma adoração a Deus. Ela tem que estar diante de Deus em adoração. Se nós estivermos cientes dessa adoração, Deus vai nos constituir servos, fiéis, autênticos, e nos dará a prosperidade que Ele tem separado para nós. A Bíblia não fala que eu tenho que determinar, eu tenho que bater o pé, que eu tenho que gritar para ter alguma coisa de Deus. A Bíblia diz que o meu comportamento, o meu coração, vai me dizer aonde eu quero chegar. Não precisa gritar. Não precisa falar para o outro aquilo que você deseja. Fale com Deus. No silêncio, na sua oração. Se torne um crente. Se torne uma pessoa proclamadora da palavra. Se torne um crente real, que busca a Deus, que anda de acordo com os princípios do Senhor. Porque esse texto diz que essas bênçãos, elas são simplesmente e somente, como o termo da matemática diz assim que somente só e por si só. São bênçãos decorrentes da obediência. Então nós precisamos adorar esse Deus de todo o nosso coração. Mas adorar não atrás de coisas, mas se nós adorarmos a Deus, Ele vai colocar no nosso coração. Ele vai nos abençoar de acordo com a nossa necessidade. Deus não nos dará nada que possa nos fazer sofrer, é algo que está acima da nossa capacidade de adorá-lo. Mas também Deus não vai nos dar nada, de conceder nada, que possa nos desviar da sua presença. Lembre sempre disso, queridos. Deus tem cuidado da minha vida e da sua vida. Eu quero convidar você a olhar nesse momento, a orar nesse momento. E nós vamos terminar esse momento agora. Para que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e que confirmarei a minha aliança convosco. Está no livro lá de Deuteronômio. Você vai ter que pesquisar o livro de Deuteronômio para você saber onde está. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Para estudar a palavra de Deus, busque lá, e você vai saber onde está esse versículo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero convidar você que está no templo aqui a ficar de pé. Nós vamos falar com Deus, queridos. Quero convidar você que está em casa, ficar à vontade aí, sentadinho no seu sofá, na sua mesa, com a sua família. Se quiser se colocar de pé, fica à vontade, é um critério seu. Mas o importante é você ter um coração para estar recebendo a vontade, a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você, queridos. Quero orar pela minha vida também. Quantos são os desafios nossos no dia a dia? Quantos são os desafios? E às vezes achamos que estamos adorando a Deus.
Às vezes achamos até que estamos no caminho. Mas a Bíblia nos recomenda, queridos, quando estivermos na igreja, usarmos a nossa melhor vestimenta, usarmos o nosso melhor perfume, nosso melhor recurso para adorar a Deus. A Bíblia diz que eu preciso me tornar uma pessoa tranquila, ouvinte, falar menos, para que eu possa me tornar apto para estar no templo adorando a esse Deus. Eu quero convidar você a orar comigo, você que está em casa, você que está na igreja, para buscarmos a esse Deus que tanto fala ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado. Com muita gratidão no nosso coração, nós encerramos aqui mais um momento de escola dominical. Ó Deus, que esse tempo de estudo possa se tornar como foi, um momento propício para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua palavra, Senhor. Quanto ainda nós temos que aprender, Pai, quanto ainda nós temos que buscar ao Senhor em adoração, quanto ainda é preciso, ó Deus, para aprender os Teus caminhos, quanto, Senhor, nos falta ainda para sermos verdadeiros adoradores, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa-nos, Pai, a nossa negligência, a nossa falta, perdoa o nosso erro em não saber como nos comportar. Pai, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, e que a partir de hoje, ó Deus, pela explicação da Tua palavra, o Senhor possa nos induzir, colocar no nosso coração o desejo de Te louvar, esse desejo que venha a satisfazer o Teu coração, Senhor. Que o culto, o templo, os louvores, a mensagem, a liturgia, possa sim me fazer bem, mas que ela não seja o motivo do meu prazer, que não seja o motivo de estar na igreja. Nós queremos que o motivo de estar na igreja, o motivo da minha adoração, seja o Senhor nosso Deus. Porque se ainda nada, Senhor Deus, venha a falar do meu coração, que o Senhor esteja trabalhando na minha vida, para que o Senhor, a Tua palavra, seja eficaz na minha vida, Senhor Deus. Se existir alguém que em algum momento, ó Deus, possa achar que a palavra não surtiu efeito na sua vida, possa achar que aquele cântico não foi bem aceito, não foi bem cantado, Senhor Deus, que a liturgia de repente não foi bem colocada, que o Senhor tenha misericórdia, porque o nosso desejo, o nosso sentido aqui é adorar ao Senhor. A minha adoração, ela é para o Senhor. Que todo mover do culto seja para o Senhor. Que se tem alguma coisa que tem que levar embora da igreja, Pai, é que o Senhor falou ao meu coração. Pai, eu desejo para todos nós uma sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. O Senhor seja abençoando cada lar, cada vida, ó Deus, cada membro da família com seus afazeres. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas que estão aqui na igreja também da mesma forma, com a mesma intensidade. Deus, fala ao nosso coração. Enche a igreja, Pai, de pessoas que cultuam ao Senhor, pessoas que têm compromisso com o Senhor e que têm um coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. E como diz o livro de Mateus, onde está o teu coração, Deus, aí está também, ó Deus, aquilo que nós desejamos. Ó Pai, em nome de Jesus, esteja trabalhando na nossa vida e nós queremos encerrar aqui, para que o Senhor esteja sendo o nosso Deus. Quando nós dirigimos aos nossos lares, que a bênção do Senhor nos acompanhe. Para aqueles que estão em casa, Deus, também, que a bênção do Senhor se achegue em cada um. Eu oro grato ao Senhor em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, com muita gratidão no meu coração por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Eu oro grato em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor.